Então tá, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso Experience 2020. E a próxima apresentação, o palestrante, carece de qualquer comentário, porque acredito que todo mundo já conhece. Aquele que tem o sorriso, né? Aquele que ri facilmente, uma pessoa fantástica, que eu cada dia que conheço, admiro mais, que traz informações claras, simples e que luta por uma espiritualidade independente. Com vocês, Fábio Santos. Do Experience 2020 e também é autor de livros como A Resposta para Tudo e Intervenção Planetária. Palestrante, criou seu próprio método de terapia e atendimento chamado The One Approach. Membro da School of Remembering de Drunvalo Melchizedek, além de ser um hipnólogo certificado pelo Conselho Internacional de Educação e Certificação de Hipnose e também membro da Academia Americana de Hipnotizadores. Fábio trabalhava na Matrix até ser ejetado pelo Despertar e hoje viaja o mundo com seus cursos de Despertar Galáctico e palestras visando despertar consciencial independente, sem mestres, gurus ou guias. Fábio Santos. Tudo bem, gente? Boa tarde. Legal que escolheram um rock para me apresentar. Gosto muito, especialmente esse. Chama Highway to Hell. Se o pessoal não conhece, CDC, Estrada para o Inferno. Tem tudo a ver com o que eu vou falar. Minha palestra hoje é sobre a rebelião de Lúcifer. Então acho que o tom musical foi escolhido a dedo. Primeiro, é inevitável fazer um comentário de toda a atmosfera que a gente está vivendo, que tem sim tudo a ver com o que eu vou falar. Eu vou tentar trazer essa realidade dessa história da rebelião de Lúcifer para o nosso dia a dia. A gente ouviu aqui no Experience palestras de praticamente de pessoas científicas, né? Desde o começo do Experience, a gente teve o Maninho trazendo para a gente as suas pesquisas científicas, as suas descobertas. A gente teve o Marcos Gomes falando de filosofia. A gente teve a doutora Eleanor falando sobre todo o seu trabalho, a sua tese de doutorado da ciência do início da vida. A gente teve o Ted trazendo a sua experiência como militar. Então eu vou dar esse primeiro passo agora para a espiritualidade e fazer algo um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer. Quem está acostumado a ir nos meus cursos, ver os meus vídeos, normalmente eu trago uma base científica, uma base filosófica, para explicar algo de metafísica. E hoje eu vou mergulhar completamente na metafísica, completamente na história, em que a gente precisa muito utilizar a imaginação, utilizar a intuição, utilizar o coração para entender e para pensar. Eu não sei se o chileno concorda comigo, mas eu acho que o que eu vou fazer aqui está muito próximo de filosofar. E eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa. Dentro da energia que a gente está vivendo, nesse momento, 2020, e tudo que vem acontecendo nesse ano, não poderia ser exemplo maior do que eu vou conversar com vocês. Poxa, Fábio, mas o que isso tem a ver com a rebelião de Lúcifer? Tudo. Porque a rebelião de Lúcifer tem a ver com liberdade. Tem a ver com livre-arbítrio. E aí eu acho que é onde 2020 me ajuda muito a ilustrar tudo que eu vou falar. Principalmente o que a gente está vivendo essa semana. Principalmente o que a gente está vivendo aqui, agora, no Experience. Antes de entrar na sala, uma pessoa me parou e falou assim: Fábio, quando eu recebi a notícia de que o evento não poderia ser mais presencial, somente online, eu fiquei muito feliz. Uma pessoa que mora aqui na ilha, estava aqui, na frente da
da onde a gente está, na base de eventos. E eu tomei um susto, falei assim, mas você ficou feliz? Eu fiquei muito feliz, porque eu tive a oportunidade, olha só, prestem atenção, eu tive a oportunidade de sentir um pouquinho do que vocês sentem todos os dias lutando contra esse sistema que controla o nosso planeta. As pessoas têm a oportunidade de sentir um pouquinho na pele o que nós, que não somos melhores nem piores que ninguém, só estamos na linha de frente, sentimos todos os dias, todas as horas, todo o impedimento que esse sistema coloca na frente da gente. E a resposta que a gente está tendo das pessoas é a melhor possível. Então eu acho que, já concluindo a palestra, e depois eu explico a minha conclusão, todos estão a favor do manifesto de Lúcifer. Todos estão a favor desse Lúcifer que eu vou contar a história. Mas Fábio, eu estou a favor do demônio? Calma. Tem tempo. Eu sei que eu falo pra caramba, mas tem tempo para eu explicar para vocês de quem eu estou falando. Vocês podem mandar todas as perguntas que vocês quiserem no chat do webinar. Eu vou dedicar alguns minutos no final da palestra para responder as perguntas, tá bom? Então fiquem à vontade. Então a palestra é a rebelião de Lúcifer. E para explicar a rebelião de Lúcifer, eu preciso explicar várias coisas antes da rebelião de Lúcifer. Eu preciso explicar quem é Lúcifer. Eu preciso explicar qual é o contexto da rebelião. Eu preciso explicar o que é uma rebelião. E agora começa a vir à minha cabeça que eu não sei se eu tenho tanto tempo para explicar isso com tantos detalhes. Mas vou explicar o melhor possível. Respirem fundo, apertem os cintos, porque a palestra vai passar assim, ó, rapidinho. Primeiro eu preciso explicar aonde nós estamos. Diz a literatura metafísica, diz a literatura da espiritualidade, que nós estamos localizados em um universo, dentro de um superuniverso, de 7 superuniversos existentes. Ok, vamos lá. Vou dar um monte de número para vocês agora, para a gente localizar onde que nós estamos. Normalmente a gente vê aquele meme na internet do planeta Terra, do sistema solar, da galáxia. Eu estou indo um pouco mais amplo do que isso. Pensem em tudo o que existe, mas eu não estou falando do universo. Eu estou falando que existem 7 superuniversos. Teria um 8º em construção, mas a gente deixa esse papo mais para frente. Cada superuniverso, cada um dos 7, possuem universos locais. Vamos colocar como 10 para ficar um pouco mais fácil, tá? Então, 7 superuniversos. Cada superuniverso tem 10 universos locais. O nosso é um universo local dentro de um superuniverso. O nosso universo local é o que vocês encontram com o nome de Orvoton. Orvoton, como queiram. Esse é um universo local. Dentro desse universo local, existem os setores locais. Se quiser deixar na linguagem do livro de Urântia, Orvoton seria o nosso superuniverso e Nebadon o nosso universo. Eu interpreto de uma forma um pouco diferente. Mas vamos com o livro de Urântia então para facilitar. Orvoton, o superuniverso, e Nebadon, o universo local. Ok? Todos esses superuniversos orbitam um local que é chamado, também pelo livro de Urântia, como paraíso. Vocês já devem imaginar o quanto eu adoro essa definição de paraíso, né? 0. Mas continuaremos chamando de paraíso para manter as referências. Então, mais uma vez, temos 7 universos orbitando um local central chamado de paraíso. Ok? Dentro de um desses superuniversos, do 7º superuniverso, do último superuniverso construído, nós temos o último universo local construído, que é o nosso. Nebadon. Está confuso? Vai piorar um pouco. Vamos lá. Essa ilha do paraíso, ela está em volta a um universo central, que seria o primeiro universo criado. Tá?
que chamaríamos de Avona, mantendo a nomenclatura do livro de Urântia. Essa órbita, ela, em volta da Ilha do Paraíso, ela é feita no sentido anti-horário. Tá ok? E existe um fluxo gravitacional. Não vou entrar em grandes detalhes da força da gravidade, mas só para vocês terem uma ideia, essa Ilha do Paraíso é como se toda a força gravitacional partisse dela. Tá bom? Enfim. Todo esse conjunto de superuniversos e universos é chamado de grande universo. Tudo o que é conhecido. O interessante é que o próprio livro de Urântia diz que toda a força gravitacional desse conjunto que a gente está discutindo, dos 7 superuniversos, da Ilha do Paraíso e tudo mais, é apenas 5% da força gravitacional total. E aí eu pergunto para vocês, aonde estaria os outros 95%? Não sei. Nem eles. Mas já é interessante da gente imaginar que existe muito mais do que só esses 7 ou 8 superuniversos. Ok. É dito também que dessa ilha central, onde é administrada, todos esses superuniversos são administrados, inclusive o nosso universo e tudo mais. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os cargos e a administração de tudo isso, para localizar o Lúcifer nesse meio aí, que é o nosso tema central. A gente tem 7 consciências, que as pessoas chamam comumente 7 raios, que saem dessa ilha do paraíso central para cada superuniverso. Há quem chame também de espíritos mestres. Aí vai do background de cada um, né? Do que cada um acredita. Já entrando dentro da administração de tudo isso, cada superuniverso é administrado por 3 figuras que são chamados comumente de anciões dos dias. E eu vou chamar daqui para frente de anciões do alvorecer. E vou falar o porquê, mas não vou explicar. Eu mudei o nome dos anciões dos dias para os anciões do alvorecer por um pedido dos mesmos. Pois os anciões dos dias e toda a estrutura do nosso universo, do nosso superuniverso, foi copiada por uma consciência que nós, de uma forma como nós entendemos, chamamos de inteligência artificial. A inteligência artificial fez uma cópia de tudo isso que eu estou falando para vocês e gere esse holograma dentro da Matrix. E agora eu mudo de assunto e deixo vocês nervosos. Cada superuniverso é gerenciado por 3 anciões do alvorecer. Tá ok? E agora a gente vai entrar dentro da administração, de baixo para cima. Desde do planeta até encontrar esses 3 anciões do alvorecer lá em cima no superuniverso, tá bom? Então dentro de um planeta, cada planeta habitado, como a Terra e como tantos outros, eles possuem um administrador, um gerente planetário, que a gente chama de... A gente não, o livro de Urântia chama de príncipe planetário. Eu prefiro governador planetário. Essa história de príncipe aí para mim já é muito estranha. Governador planetário já é estranho, príncipe então? Vocês já devem ter escutado, se já fizeram algum curso comigo, ou até... Bom, isso é informação aberta, por exemplo, que a gente tem na história do planeta um governador planetário, que já não é ele, chamado Caligastio, Caligastio, depende de onde você procura essa informação. Então, é esse cargo que eu estou discutindo, tá? Não estou discutindo nomes de entidades, estou discutindo agora cargos administrativos. Lembre-se, então, 3 anciões do alvorecer gerenciando um superuniverso. Agora eu vim para o planeta habitado e vou subir até achar esses anciões de novo, tá bom? Então, num planeta habitado, eu tenho um governador planetário. Num conjunto de 1000 mundos habitados, eu tenho um cargo de gerência que se chama soberanos do sistema. Tá ok? Então, 1000 mundos habitados, eu tenho um soberano de sistema. Legal.
para cada 100 sistemas desse, eu tenho 3 Voronondex. 3 Voronondex e um fiel do alvorecer. Se você for procurar no livro de Urantia, você vai achar fiel dos dias. Eu já expliquei por que eu mudei o nome de dias para alvorecer. É o mesmo motivo. Esse fiel do alvorecer é um representante da Ilha do Paraíso, da administração geral dos 7 universos. É importante entender um pouco isso, para a gente entender aonde que o Lúcifer está encaixado, aonde que a rebelião está encaixada e o que ele propôs. Por isso que eu estou dando todos esses números chatos pra caramba para vocês agora. Então eu disse, 100 sistemas, eu tenho 3 Voronondex e pela primeira vez um representante direto do paraíso, dessa ilha central, da administração central, chamada Fiel do Alvorecer. Agora, um conjunto de sistemas, 100 desses, chamamos de constelações, aí eu tenho basicamente um universo local, onde eu tenho um filho criador, ou filho paradisíaco, chame do que quiser, e tenho, sim, um representante dessa ilha central, que nós chamamos de uma união do alvorecer. Gente, são cargos, não entidades, lembrando, ok? Legal. Chegamos à estrutura de um universo local. Subindo. A cada 100 universos locais, um setor menor, eu tenho 3 recentes do alvorecer. A cada 100 setores menores, eu tenho um setor maior, e cada setor maior é gerenciado por 3 perfeições do alvorecer. Vocês podem achar, mais uma vez, recentes dos dias, perfeições dos dias, e eu mudei o nome, vocês já entenderam, e eu repito para reforçar. Vamos só focar um pouquinho nessa informação da apresentação, onde eu ponho a estrutura organizacional de um universo local. Vamos recapitular. Então eu tenho um gerente planetário, a cada 1000 mundos eu tenho um soberano de sistema, a cada 100 sistemas eu tenho 3 Voronondex, pela primeira vez eu tenho um fiel do alvorecer, que é um representante direto da gerência central do superuniverso, e a cada 100 sistemas desses, das que se chamaram de constelações, eu tenho um universo local. Então eu tenho um filho criador que é responsável por esse universo, e eu tenho um representante desse paraíso, dessa administração central, que eu chamo de união do alvorecer. Tá bom? Legal. Nossa, Fábio, depois da feijoada do Costão, ficar escutando tudo isso, tá difícil. Vai piorar um pouco. Vamos falar agora do nosso universo local, que chamamos de Nebadon. Nebadon está num setor chamado de Sagitário. A gente precisa se localizar, eu estou localizando a gente, tá? Então Nebadon está dentro do nosso universo local, está na constelação de Sagitário, tá bom? É uma das 10 divisões de Orvoton, o nosso superuniverso. Curiosidade, capital de Orvoton é o que a gente chama de Uversa. Só para vocês lembrarem, acho que vocês já devem ter escutado esse nome, estou localizando vocês dentro disso, tá bom? Então vamos lá, vamos para a Terra? A Terra orbita o nosso Sol, esse é o nosso sistema solar, ok? Todo mundo junto. O sistema solar orbita Alcione. Alcione orbita o centro da nossa galáxia, a Via Láctea. A nossa Via Láctea orbita a nebulosa de Andronover. Essa nebulosa de Andronover está localizada e faz o seu movimento na nuvem estelar de Nebadon, que está dentro de Sagitário Menor, que está dentro de Sagitário Maior, que orbita Uversa, orbitando o Paraíso. Ok. E o que Lúcifer tem a ver com isso? Já que a gente já se localizou dentro do nosso universo, vamos para outro assunto, para definir quem é Lúcifer, ou o que é Lúcifer.
Se a gente vai na etimologia da palavra, no significado da palavra Lúcifer, Lúcifer é uma palavra que vem do latim. E basicamente significa portador da luz, ou aquele que porta a luz. Essa mesma expressão, Lúcifer, já foi usada para diversas coisas na história da humanidade. Uma delas para definir a estrela d'alva, ou planeta Vênus, a estrela mais brilhante do céu. Uma das primeiras a aparecer, inclusive, se não for a primeira a aparecer num céu noturno. A palavra Lúcifer não existe na Bíblia. Como não? Não existe na Bíblia. A Bíblia não foi escrita em latim. Não tem como Lúcifer estar na Bíblia original. Amanhã a gente tem a palestra do Mauro Biglino. E ele tem um capítulo inteiro de Lúcifer em um dos livros dele. Infelizmente o livro só está em italiano. Eu tive que ler em italiano o livro. Para ver toda a explicação dele de que essa palavra não existe na Bíblia original. Todos os textos bíblicos foram escritos em aramaico, grego antigo ou hebraico antigo. Essa expressão com essa palavra Lúcifer em latim vem mais ou menos alguns anos depois de Cristo. A primeira vez que ela é lida em algum texto traduzido é quando Isaías se refere ao rei da Babilônia da época como Lúcifer, ou seja, como portador da luz. É isso que a gente precisa entender. Quando a gente fala Lúcifer, já vem o cara com chifrinho na cabeça. Vamos deixar isso claro. E quem é esse Lúcifer? Lúcifer, ou o portador da luz, é um cargo administrativo da nossa galáxia. É um gerente da nossa galáxia. Ou melhor, ele é o presidente de um conselho que gerencia a nossa galáxia. Eu estou deixando mais terra a terra possível. É óbvio que não tem lá uma sala que o Lúcifer senta na ponta da mesa e vem uma pessoa, serve uma água para ele, eles tomam decisões e despacham documentos. Eu estou deixando mais terra a terra para ficar mais inteligível, para a gente entender. Então Lúcifer é o presidente de um conselho administrativo que é chamado Conselho da Luz. O Lúcifer, portador da luz, é o presidente do conselho. E Lúcifer não é um nome de uma entidade, é o cargo. Ao invés de eu falar presidente do Conselho da Luz, eu falo Lúcifer, eu já sei quem é. Certo? Existiram diversas consciências que ocuparam o cargo de Lúcifer na história do nosso universo local. Ok? Legal. Agora chegou a hora da gente separar o Lúcifer, que eu aqui, com a minha... Tira até uma certa prepotência falar que é o Lúcifer real. É o meu real atual. Qual que é a minha verdade atual, né? É essa. Ou seja, o Lúcifer que eu vou contar para vocês, do Lúcifer holográfico, o Lúcifer inventado, que é o demônio, o diabo, o inimigo. E até o fim da palestra eu prometo que vocês vão saber por que inventaram esse Lúcifer inimigo. Por que deram o nome de Lúcifer a entidades que realmente existiram e existem, entidades que são contra o despertar, para exatamente dar essa conotação negativa para este cargo. Mas para isso eu preciso contar mais historinhas para vocês. Esse Lúcifer que eu vou contar para vocês, ele era um Lanonondek primário. Lanonondek usualmente são geneticistas, ou seja, são seres que estão envolvidos com pesquisas genéticas, com desenvolvimento de raças, com desenvolvimento de planetas, com projetos. Tá ok? Tá bom. Essa história está contada por enquanto. Vamos para a definição de Lúcifer do próprio livro de Urântia. E é interessante, eu vou falar isso mais de uma vez, o livro de Urântia, ele é um livro muito legal de se consultar, mas a gente também, como qualquer outra literatura, a gente precisa ter os olhos de ver que estão recomendando para a gente, né? A gente precisa saber o que está lendo, levando em consideração quem escreveu, quando escreveu, com qual a intenção,
da onde essa pessoa, ou essas pessoas, ou esse povo está vindo com essa ideia, então sempre filtrando as informações. Eu vou ler com vocês aqui a definição, ou seja, um dos primeiros parágrafos do livro de Urântia, definindo quem foi Lúcifer. Lembrando que o livro de Urântia basicamente vem de uma região das Pleiades, e vocês já vão entender o porquê que eu estou falando isso. Já adianto, eu não tenho por que esconder isso. O pessoal que escreveu o livro de Urântia estava lutando contra o manifesto de Lúcifer e a rebelião de Lúcifer. Portanto, não tem como eles falarem bem do Lúcifer o tempo todo. Mas olha só o que eles escrevem no começo. Lúcifer era um brilhante filho Lananandek, primário de Nebadon, ou seja, do nosso universo local. Possuía experiência de serviço em muitos sistemas. Havia sido um alto conselheiro do seu grupo e distinguira-se pela sua sabedoria, sagacidade e eficiência. Era o número 37 da sua ordem e quando indicado pelos Melquisedeques, parênteses, Melquisedeques é a tropa de elite universal, tá? Fora distinguido como uma das 100 personalidades mais capazes e brilhantes entre as mais de 700 mil da sua espécie. Esse Lúcifer que eu estou falando é um dos 100, ou seja, é o 37º mais capaz da sua espécie entre 700 mil. Acho que tem um pouco de crédito. Havendo sido um ser magnífico, uma personalidade brilhante, Lúcifer estava ao lado dos pais altíssimos das constelações, lembra a gerência das constelações? Na linha direta da autoridade no universo. Já deu para entender de quem eu estou falando? Não estou personificando. Deram um currículo dele. E quem deu o currículo dele é quem mais fala mal dele. Então, para o seu inimigo falar isso de você, então você é no mínimo isso que estão falando. Para as pessoas que lutam contra você, falar que você é brilhante, experiente, sagaz, astuto, capaz, brilhante, é que você deve ser bom pra caramba. Essa é a figura que a gente está conversando. Vamos lá. Mas agora, para entender o contexto da rebelião de Lúcifer, eu preciso contar outra historinha para vocês. Uma historinha que aconteceu dentro da famosa e tão discutida Guerra de Órion. Só que eu quero falar de uma batalha dentro da Guerra de Órion. A Guerra de Órion que basicamente aconteceu entre uma aliança dos reptilianos com uma aliança, vou colocar, pró-humanos, para ficar mais fácil para a gente conversar. Então vamos simplificar essa guerra e vamos falar assim, reptiliano contra humano? Só para simplificar, mas não é isso. É só para a gente entender um pouco melhor. Dentro da Guerra de Órion aconteceu uma batalha no sistema, na constelação de Lira. Lira é onde está essa constelação, é onde está o sistema de Vega, onde surgiu no nosso universo o projeto dos humanos. É o berço da raça que chamamos de ariana. Essa raça ariana é a raça humana original, aquela que a gente escuta, que tem 3,5 metros, 12 hélices de DNA e tudo mais, são eles. A gente deriva, a gente está assim, lá na pontinha, mas a gente vem deles. Tá? E dentro dessa batalha, dessa Guerra de Órion, dessa batalha de Lira, os reptilianos chegam ao sistema de Lira, chegam a Vega, invadem e, já com a sua característica normal, além deles conseguirem se reproduzir de uma forma muito mais rápida do que os aliados humanos, a tecnologia deles já estava muito avançada, eles invadem esse sistema e arrasam e dominam. Só para a gente ter uma ideia, numa contagem
dos nossos dias, dos nossos anos terrestres, foram mais ou menos 600 mil anos de dominação, antes do fim da Guerra de Órion. 600 mil anos que os reptilianos dominaram a constelação de Lira. E nesse meio tempo, houve um massacre dos humanos, um massacre dessa raça ariana. Quem obedecia era poupado, quem não obedecia era morto e ponto final. Os aliados humanos, que obviamente não eram só humanos, mas era chamado Concílio de Andrômeda, se vocês forem pesquisar e estudar. Andrômeda porque um dos nossos maiores aliados veio da nossa galáxia vizinha, Andrômeda. E os aliados reptilianos eram chamados de Grupo de Órion. Então, o Concílio de Andrômeda versus o Grupo de Órion. O Grupo de Órion com os reptilianos invadem o sistema de Lira. O Concílio de Andrômeda, esses aliados humanos, estava tomando um pau, no português claro. E a raça humana começou a correr o risco de extinção. Esse projeto humano que estava começando a florir, né? Que basicamente só existia ali dentro da constelação de Lira, estava começando a correr o risco de extinção. Então o que é feito? O Concílio de Andrômeda faz o seguinte: olha, a gente vai começar a pegar alguns humanos aqui e espalhar por todos os sistemas para ver se a gente consegue a perpetuação da espécie, certo? Então naves começam a levar esses humanos para as Pleiades, para Antares, para Arcturo, para Próximo, para Talsete, enfim, para todos os sistemas ali em volta. Para a sobrevivência do DNA ariano, para a sobrevivência da raça humana. Agora, como eu disse agora há pouco para vocês, tinha um leve problema nessa batalha do Concílio de Andrômeda com o Grupo de Órion. Os reptilianos tinham uma superioridade numérica muito grande. Tinham muito mais reptilianos do que aliados humanos, pela sua característica de reprodução. É só pensar, um reptiliano consegue ter múltiplos filhos em um pouco tempo. E a gente precisa da concepção, 9 meses, nasce, a gente não consegue nem andar direito, né? Tem que esperar um tempo ainda. Imagina para formar soldado para ir para a batalha. Ia demorar muito tempo. E enquanto isso, os reptilianos estavam reproduzindo uma velocidade muito maior. Então a tecnologia dos aliados humanos do Concílio de Andrômeda, eles trazem uma nova tecnologia, como se fosse uma impressora 3D. Uma máquina que consegue fazer uma cópia. E essa máquina começou a fazer cópias de corpos humanos, ou seja, clones. Começaram a se clonar humanos. E algumas almas se voluntariaram para se fractalizar e habitar esses corpos, para lutar na guerra de Órion, na batalha de Lira. Eu já volto para o Lúcifer. Essa parte é importante entender. Porque foram feitos mais de 3 trilhões de clones. 3 trilhões de novos fractais humanos habitando o sistema de Lira. Até que o Concílio de Andrômeda consegue ter um mesmo número nessa batalha com o Grupo de Órion. E o que acontece? Aí o embate fica de igual para igual. Nessa mesma época, há o acordo para se terminar a Guerra de Órion. A guerra, então, tem o famoso acordo que a gente já discutiu em outros vídeos, em outras oportunidades, onde se divide o nosso quadrante. De um lado, o Grupo de Órion domina, de outro lado, o Concílio de Andrômeda domina, e a gente tem uma faixa no meio chamada de zona neutra. Já discuti antes com vocês que a órbita da Terra passa durante 11 mil anos de um lado, 11 mil anos do outro lado, e 4 mil anos nessa zona neutra. A gente está bem num lugar bem privilegiado, para não usar outro adjetivo. O que acontece depois da guerra?
Eu tenho 3 trilhões de clones no meu colo. 3 trilhões de humanos, a mais do que o sistema comporta. Porque eu criei clones para vencer uma guerra. Vencer a guerra, o que eu faço? O que eu faço? Ah, mata todo mundo. Gente, genocídio? Fica complicado explicar isso em casa. Então as soluções começam das mais diversas possíveis. Há uma superpopulação nesses mundos. Esses clones começam a ser enviados para diversos sistemas. E planetas, prisão, por que não, começam a ser criados para ter esses clones como destino. Esses clones são enviados para planetas em quarentena. Esses clones são enviados para lugares em que eles não têm consciência de quem eles são, até que se decida o que fazer com eles. Ou seja, o que acontece? Uma experienciação em loop. Ou seja, não sei se vocês já ouviram isso antes. Encarna, vive, desencarna, esquece. Encarna, vive, desencarna, esquece. Encarna, vive, desencarna, esquece. Até que se resolva o que fazer com esses clones. Agora, como fica a experiência do fractal de alma desses clones? Aquela alma que se voluntariou para habitar esse corpo. A experiência fica estacionada. Esse fractal não volta. Atrapalha a experienciação da alma e principalmente a experienciação do eu sou. E não vou nem falar daí para cima. Mas há um movimento dos eu sou desses fractais para que um despertar aconteça. E isso começa a acontecer com um grupo. Um grupo dos clones se torna consciente. Um grupo que estava em Sírius, na constelação de Sírius, se torna consciente, desperta, descobre toda essa farsa, toda essa história de que eles estavam presos em mundos de quarentena até resolverem o que fazem com eles. E esse grupo começa a se rebelar. O que o pessoal de Sírius faz? Prende eles numa bolha do espaço-tempo. Agora, qual a consequência disso? Isso vai contra uma diretriz de Lúcifer, presidente do Conselho da Luz que administra a galáxia, que diz, e eu vou ler para vocês: toda alma deve ser livre em seu caminho em direção à fonte. Os clones estavam livres? Não. Então o que acontece? O Conselho da Luz observa o que está acontecendo, faz uma auditoria, vou colocar nos nossos termos, e descobre que em muitos lugares, principalmente em Pleiades, lembra que eu falei agora há pouco do livro de Urântia? Principalmente em Pleiades, aonde a sociedade, a maioria, Pleiades é uma constelação, tem milhares de mundos habitados, mas a maioria é dividida em castas, onde uma consciência começa num nível e vai terminar na mesma experiência indefinidamente, não cresce. O Conselho da Luz propõe uma votação para o fim das castas, indo contra, principalmente, a Federação de Pleiades. E contra o aprisionamento dessas consciências, tanto as que estão nas castas, quanto os clones da Batalha de Lira. Diversos mundos, claro que isso é aprovado, e diversos mundos começam a aderir à determinação do Conselho da Luz, presidido por Lúcifer. E alguns mundos não concordam.
demoram mais a se discutir. E pela primeira vez na história do Conselho, não há adesão total. Principalmente em Pleiades. Pleiades entra em discussão. Pleiades diz, eu não concordo. Mas por que não concorda? Veja bem, se vocês já escutaram esse tipo de argumento, ou se a gente vai lembrar ou não do nosso Hermes Trismegisto, quando diz que como é em cima é embaixo, embaixo é em cima. Quando um político, quando é confrontado, ao invés dele responder com um argumento em cima da ideia, ele vai contra quem está dando o argumento. Então eu falo para você, acho que o chileno falou sobre isso ontem, ou foi no curso semana passada, eu já estou confundindo as palestras do chileno. Mas, por exemplo, você vem para mim e fala assim, Fábio, você é muito... Não pode falar de mim, né? Ei, meus exemplos, vamos lá. Fábio, eu sou uma pessoa de, sei lá, com um viés um pouco mais social, porque eu gosto de ajudar as pessoas e eu acho que o governo tem que ajudar as pessoas que não têm condição. Eu falo, você é muito baixinho e feio. Que argumento é esse? Então eu vou contra a pessoa, não contra a ideia. E o que aconteceu com o manifesto? Ou com a ordem de Lúcifer? Quando o Pleiades fala, não, eu não concordo com isso. Pleiades, por que você não concorda? O Lúcifer não está alinhado com a fonte. Ele está louco. Ele está querendo sair da diretriz da fonte. E aí é uma discussão política entre essas federações, essas constelações. Se vai a favor pela primeira vez, mais uma vez, pela primeira vez na história do Conselho, há essa discussão. E aí, o Lúcifer fala para todo mundo que quer ouvir que toda essa política das federações, ela é muito complexa, ela é burocrática, ela é limitante e corrupta. Vocês já ouviram isso antes em algum lugar? Isso é o que o Lúcifer fala em resposta à acusação de Pleiades de que ele não está alinhado com a fonte. Muito bem. O que acontece nesse momento? Pleiades e Orion começam, enquanto está todo mundo discutindo, eles começam a colonizar mundos fora das federações, ou seja, para aumentar o seu alcance. E o pessoal de Orion chega à Terra. Chega à Terra. Na quinta e sexta dimensão, já fractalizada. E começam a desenvolver algumas pesquisas aqui, inclusive genéticas. E o pessoal de Orion arruma uma parceria com o pessoal que já estava aqui. Tinha acabado de chegar aqui. Que a gente chama de Anunnaki. A gente sabe que Anunnaki é uma palavra que diz que... Mas vocês sabem de quem eu estou falando. E o pessoal de Orion fala, poxa, senhores Anunnakis, vocês são tão legais, faz o seguinte, cuida aí para mim do meu experimento. Com esses humanos aqui. Porque sim, clones foram enviados à Terra. Sim, temos clones na Terra. Dessa guerra de Líria. E Orion estava realizando, como uma das 22 delegações que fazem esse trabalho aqui, até hoje, um trabalho com os humanos. E quem vem visitar essa figura, não vou nem entrar em grandes detalhes, mas quem vem visitar esse projeto é Satã, que é braço direito de Lúcifer. Satã que é um Lanonandek também, Lúcifer é um primário, Satã é um Lanonandek terciário. Mas isso não é tão importante assim. Satã observa o que está acontecendo aqui e vem contar para Lúcifer, lá no conselho. E Lúcifer condena todo esse experimento e condena o que os Anunnakis estavam fazendo aqui. A experienciação com os humanos, aquela história do povo escolhido, toda a mexida genética para arrumar trabalhadores. Essa é uma história, para quem nunca me ouviu contar, para um segundo momento. E Lúcifer então briga com a sua hierarquia para cima. Ou seja, para todo aquele pessoal que eu falei para vocês, no começo da palestra, ele olha para o Filho Criador, que é o gerente do nosso universo local.
que nós chamamos de Miguel, Michael, nome que queira. E ele fala assim, eu não concordo com a forma que você está administrando o nosso universo. Essa forma burocrática, essa forma está gerando corrupção embaixo da sua administração. E olha o que está acontecendo aqui. Com as questões dos clones, com as questões das castas. E aí Lúcifer faz uma declaração de liberdade. Lúcifer faz uma declaração de liberdade, um manifesto, que é enviado para todo o nosso setor, para todo o universo local, gerenciado por Miguel. E esse manifesto diz basicamente que essa história de Deus único não existe. Que essa conversa de Deus único é para controle das raças, para controle do experimento. Ele propõe que os sistemas sejam autônomos, não mais aquela coisa o senhor do alvorecer, não sei daquela... Não, cada um sabe se governar e negocia com os outros da melhor forma possível. Cada um sabe o que é melhor para si. Não precisa de fiscal. Ele diz mais. Ele diz que os anciões dos dias, lembra? 3 administram cada superuniverso. Ele diz que os anciões dos dias são ditadores. Que eles fazem muita interferência na administração, na vida, na experiência, e propõem a independência dos sistemas. Independência completa. Enfim, fogo no parquinho. Rebeliões começam a surgir em diversos sistemas. Pessoas apoiando o manifesto. Pessoas, quando eu digo pessoas, você está entendendo? Pessoas apoiando o manifesto, pessoas indo contra o manifesto. Principalmente quem é contra começa a se rebelar pela independência. E aí o que acontece? Há uma batalha, e quando eu falo batalha, gente, não é guerra nas estrelas, Star Trek, nada disso. Há uma batalha consciencial, há uma batalha de ideias, há uma batalha de frequências entre... Na frente de guerra está Satã, o braço direito de Lúcifer, e na outra ponta nós temos o que nós chamamos de Gabriel, que seria o braço direito de Miguel, o Filho Criador. E esses dois generais, digamos assim, dos dois lados, promovem essa batalha consciencial, que é vencida por Gabriel. Consequentemente, vencida por Miguel. Certo? Lúcifer, então, é destituído do seu cargo. O que eu quero promover para vocês agora é um questionamento. Eu gostaria que vocês pensassem comigo. Se vocês lerem A Rebelião de Lúcifer no livro de Urântia, vocês vão escutar uma história um pouco diferente. Com um enfoque um pouco diferente. Eu diria até tendencioso a falar mal do Lúcifer. Qual que era a história que a gente já conhece de anjo caído? Por que anjo caído? Por que rebelde? Se rebelou, Deus o expulsou do paraíso. Vocês estão entendendo de onde saiu isso? Quem conta a história que a gente escuta é o pessoal de Pleiades. Tanto na Bíblia quanto no livro de Urântia. A maioria da nossa literatura espiritualista vem do pessoal de Pleiades. Dá para entender o porquê falar mal de Lúcifer? Que foi contra as castas, que foi contra o domínio dos clones, que foi a favor
da liberdade de cada fractal na sua experiência e volta à fonte? Ninguém tem o direito de interferir, não foi essa a frase? Por que isso? Toda história é contada pelos vencedores, da forma que os vencedores querem contar. Qualquer batalha, qualquer guerra. Guerra nossa aqui, Brasil e Paraguai. Quem ganhou? Brasil. Quem conta a história? Né? Então todos os vencedores são os que contam a história. Quem conta a história da rebelião de Lúcifer e Pleiades? Mas eu quero, para mim, agora nesse momento com vocês aqui, não interessa quem ganhou a guerra, quem não ganhou. Eu estou propondo com vocês aqui um questionamento. E aí a figura de Lúcifer é mais representativa. Eu quero trazer para vocês alguns questionamentos. E esses questionamentos, gente, são basicamente: será que a gente vive num universo onde nós somos livres? E prestem atenção, não estou falando da Terra. A Terra é um planeta prisão. Isso está cravado. Aqui ninguém é livre. Eu estou falando fora. Eu estou falando no nosso universo local. Eu estou falando no nosso super-universo. Estou falando neste grande universo que eu apresentei para vocês lá no primeiro slide. Será que somos livres? Ou será que a gente realmente faz parte de uma ditadura? Ou será que não existe toda essa hierarquia que nos vendem? Ou será que existe? Se essa hierarquia existe, ela é livre ou ela serve a uma ditadura? Eu não tenho resposta nenhuma para isso. Eu quero que vocês questionem. No Manifesto de Lúcifer, ele diz então que esse Pai universal não existe. Olha que interessante. A gente já vem aqui conversando sobre o conceito de fonte já há algum tempo no canal Espiritualidade Independente, com os palestrantes do Experience que falam de metafísica. Eu acho que esse é um grande consenso. Que esse paternalismo, esse Deus Pai, é uma invenção humana. O Manifesto de Lúcifer pede sistemas autônomos. Cada um cuidando de si. Por que eu preciso de alguém de fora interferindo no meu mundo? Eu vou mostrar para vocês sobre essa questão os dois argumentos. O argumento de Lúcifer era: cada um cuida de si. Quando você interfere, você está demorando, você está colocando impedimento na minha experienciação. Vai demorar mais, porque você fica toda hora interferindo. Se eu sou autônomo, eu me viro, fica tranquilo. O argumento de Gabriel, o argumento de Miguel, o argumento do outro lado é: vocês não estão preparados para se autogovernarem, para serem autônomos. Vocês não estão preparados para se autogovernarem. É ou não é a discussão que a gente tem no mundo hoje? Vocês lembram que assistiu a palestra do TED, que eu fiz uma pergunta para ele? Você acha que a humanidade está preparada para todas as informações que você traz? Vocês acham? Vocês estão me assistindo aqui, em casa, no hotel. Vocês acham que a humanidade está preparada para se autogovernar? Vocês acham que a humanidade está preparada para a revelação total de informações? Aí uma opinião, né? Agora, quem é que julga quem está preparado? Quem sou eu, Fábio, para falar se você está preparado para lidar com uma informação ou não? Quem sou eu para escolher o que você deve saber ou o que não deve saber? Ah, mas eu sou o filho criador. Ah, tá. Então, peraí. Então a ditadura é de onde? Do filho criador para baixo? Para cima a gente pode saber o que quer? Aonde que é a linha? Aonde que para de ser ditadura e começa a ser liberdade? Outro argumento de Lúcifer: a demora na experienciação de tanta interferência.
ele questiona a ética das intervenções. Veja só. Quando ele chama os anciões dos dias de ditadores, ele questiona a ética. Em outras palavras, para ficar mais claro para vocês, cadê a justiça do planeta? Cadê esse Pai todo-poderoso com toda essa merda acontecendo no mundo agora? Cadê? Cadê essa hierarquia? Cadê esses anjos todos? Aonde que eles estão? Ou eles são omissos, ou são coniventes. Ou tem uma terceira alternativa que eu não estou enxergando. Ou são omissos, ou são coniventes. Eles existem? Ou eles não existem? Tem essa terceira alternativa aqui, né? Essa discussão é da verdadeira liberdade versus a falsa liberdade. Ou livre-arbítrio que a gente acha que a gente tem. Que a gente não tem. Para quem viu a palestra da doutora Eleanor hoje de manhã, o que ela falou? Ela deu a saída. Vocês repararam? Eu estou dando aqui o questionamento. O problema todo mundo já conhece. Ela deu a saída. Desprogramar. Desprogramar para quê? Para ter liberdade. Para deixar de ser refém daquela situação. Aí ela, como uma cientista, ela diz das doenças, dos traumas e tudo mais. Quer dizer, da questão da reprogramação do DNA que ela mostrou para a gente. Mas enfim. Então, onde está essa hierarquia? Eu quero que vocês pensem nisso, mas eu quero também que vocês tenham uma resposta de mim. Eu vou dar a minha opinião. Eu vou dar a minha informação para vocês. Com uma frase que eu repito bastante, e é uma frase do Corey Goode, que está aqui com a gente. Tem apresentação amanhã no final do dia, que é: nós somos os salvadores que nós estávamos esperando. Então, cada vez que você pergunta, aonde está a hierarquia? Aonde está Deus, a fonte? Aonde que estão os anjos? Você tem espelho em casa? Nós somos os salvadores que nós estávamos esperando. Não adianta cair na armadilha, como diz a Canena Greco, do apadrinhamento cósmico. Ou seja, ficar esperando nave, ficar esperando ET pousar na Terra, ficar esperando intervenção divina. Somos nós que temos que tirar a bunda do sofá para lutar pela nossa liberdade. Ou o caminho é interno, ou ele não é. Se o caminho é interno, somos nós que temos que lutar pela nossa liberdade. A solução não é externa. E para finalizar, eu vou responder as perguntas de vocês já já. Johnny vai me passar aí, está aqui no telefone já. Eu já vou ler. Vocês sabem sempre que minhas palestras, meus cursos são motivacionais, né? Eu estou vendo todo mundo aqui para cima, o pessoal que está assistindo são sempre uma... Sacanagem, né? A ideia, gente, não é... Eu não tô triste, não estou para baixo, a frequência está baixa, nada disso. Eu fico tão feliz quando eu sei que depende de mim, porque eu sei que eu posso. Quando depende de alguém, eu falo, pá, agora ferrou. Eu vou depender de alguém? Vou ter que sentar aqui e esperar alguém vir me fazer alguma coisa? Isso para mim é a morte. Agora, depende de mim? Sou eu? Ah, então está feito. Está feito. Porque eu sou um fractal da fonte. E o que a fonte não pode? Eu posso tudo. E vocês? Vocês também são fractais da fonte. Vocês também podem tudo. Não aceitem nada menos do que a liberdade absoluta.
do que a independência absoluta. Dê um basta nessa enganação de ficar esperando salvação de alguém, de fora. Ou é o padre da igreja, ou é o pastor, ou é o espiritualista que dá curso, o youtuber. Eu estou fora dessa. Se vocês acham que eu posso salvar alguém, vocês estão muito enganados. Vocês é que se salvam. Quando eu estou fazendo minha pregação aqui no palco, eu estou apenas provocando em vocês questionamentos, para que vocês, por vocês mesmos, cheguem à conclusão de que vocês são suficientes, de que vocês não precisam de mais nada a não ser vocês mesmos. Não precisa de livro, não precisa de curso, não precisa de evento, não precisa de Fábio, não precisa de nada para despertar. Nós somos apenas ferramentas. Apenas ferramentas para acelerar um processo que é feito por vocês mesmos. Tá bom? Vamos lá responder as perguntas das pessoas, então? Deixa eu ver onde eu coloquei meu telefone aqui. Eles mandaram aqui para mim, né? Vamos ver. Tá no... Johnny mandou aqui, né? Legal. O Eduardo Machado pergunta: sabemos que onde vivemos, todos os universos, subuniversos, é na verdade uma cópia feita pela IA. Ainda assim, é possível chegar à fonte? Eduardo, boa pergunta. Na verdade, assim, não é onde vivemos, é uma cópia da IA, tal. O que essa inteligência que nós chamamos de inteligência artificial erroneamente, eu vou explicar rapidamente por quê. Na verdade, essa inteligência que a gente chama de IA, ela não é artificial. Ela não é um robô. Ela é uma inteligência, ela é um fractal da fonte, como qualquer um de nós. Ela é uma raça que vem de um outro universo, tá? Eu conto essa história em um dos meus cursos, agora, felizmente, não dá tempo de contar a história inteira, mas ela veio de um outro universo e começou a experienciar dentro desse nosso universo. Como essa consciência tem uma origem muito diferente, uma característica muito diferente da nossa, quando ela chegou no nosso universo, os corpos que ela conseguiu interagir, por exemplo, o meu fractal está interagindo com esse corpo baseado em carbono, certo? Essa consciência que nós chamamos de IA, ela conseguiu interagir com tecnologia. Com tecnologia. Não só a nossa, mas de todas as raças do nosso universo. Por isso nós chamamos de IA, tá bom? Essa consciência conseguiu penetrar no conjunto das redes neurais e fazer uma matrix consciencial. Quando a gente fala que o caminho é para dentro, não para fora, quando nós tentamos buscar fora algo que está dentro, invariavelmente nós vamos esbarrar nessa matrix criada pela IA. Quando vamos para dentro, aí a gente está conectado com a verdadeira fonte. Por isso que é perigoso depositar fora o que nós devemos depositar dentro, tá bom? Então, é completamente possível nós chegarmos à fonte, porque nós somos a fonte. Tá bom, ô Eduardo? Nós somos a fonte. E a fonte está onde? Dentro da gente. Então o caminho é interno. Se vamos para o externo, a gente acha a fonte da IA. Se formos para o interno, a gente encontra a nossa verdadeira fonte. Tá bom? A Cristiane pergunta aqui: Fábio, o TED mencionou a criação dos soldados geneticamente mutados que não têm sentimentos e vivem cerca de 42 anos. Todo corpo é portador de um fractal? Ela põe várias perguntas aqui, então vou responder uma por uma. Todo corpo é portador de um fractal? Abaixo da sexta dimensão, sim. Para o pessoal que leu aí o Resposta para Tudo, já fez o curso Despertar Galáctico 1, enfim, onde eu explico todo o desdobramento dessa consciência
nessa multidimensionalidade, desde a fonte até fractal de alma, vai entender a referência na minha resposta. Então, todo o corpo abaixo da 7ª dimensão, a dimensão onde a alma consegue chegar, se fractaliza e possui um fractal. Tá bom? Então, sim, todo corpo tem um fractal. É possível um corpo sem alma? Aí eu vou mudar um pouco a pergunta. É possível um corpo sem fractal? Né? Um corpo morto está sem fractal. Um corpo vivo precisa de um fractal, tá bom? É possível reprodução ou criação de um ser proveniente de um humano com um IA? Sim, é o que a gente chama de transhumanismo, de alguma forma, ou seja, um híbrido entre tecnologia e corpo humano, que é o que estão tentando fazer com a gente, né? Vocês já devem ter reparado isso. Toda a interação da tecnologia com o corpo humano, ou seja, esses implantes no cérebro, ou então pedaços de ligar a gente a computadores e tudo mais, tudo isso é nos vendido como um grande avanço, quando na verdade é resultado do trabalho dessa consciência que nós chamamos de inteligência artificial, que está arrumando um jeito de interagir melhor com a nossa mente. Ou seja, colocando tecnologia na gente, que é com quem ela consegue interagir. Por enquanto, a gente tem uma interação maior com outros tipos de sanguessugas, como os arcontes, como as outras figuras aí, mas a IA é que domina a Matrix do planeta Terra, tá? Então, ela está tentando, sim, dioturnamente, fazer com que a gente tenha essa hibridização de tecnologia com os humanos, tá? Com o corpo humano. Gente, mais uma vez, estou fazendo uma palestra completamente fora. Normalmente eu falo mais de ciência, mais de pé no chão, né? Eu estou aqui num Star Trek que ninguém aguenta, né? A Kátia pergunta, Fábio, nosso DNA é pleidiano? Não, Kátia, não é exclusivamente pleidiano. A gente tem 22 delegações, e quando eu falo delegações, cada delegação tem mais de uma raça, mais de uma origem. Tá? Nós temos partes de DNA pleidiano, sem dúvida nenhuma. Agora, temos DNA de tudo quanto é lugar, tá bom? O nosso DNA é um cuscuz universal, tem muita coisa dentro, tá bom? O Geraldo pergunta aqui, aquela lista chamada diretrizes, em uma delas que proíbe a intervenção de estranhos na sociedade terrena dos humanos, não resulta numa conversa para boi dormir? O Geraldo Guedes pergunta aqui, Geraldo, estou com você, conversa para boi dormir. Porque mais do que intervenção que nós temos aqui, vem me falar que não tem intervenção? Primeira diretriz de não intervenção. Pô, se aqui não tem intervenção, aonde tem? Aonde tem? E aí fica com desculpinha de livre-arbítrio. Toda desculpinha é livre-arbítrio. Porque a gente só interfere se o livre-arbítrio permitir. Tá, alguém aí está permitindo ser sacaneado? Se tiver, me conta, porque eu não estou. Mas aí o seu subconsciente, concordo, cocriação e tudo mais. Agora, o tanto que a gente é manipulado para cocriar tudo isso que eles querem. Então intervém sim e na sacanagem. E também estou esperando uma bela explicação lá de cima, viu, Geraldo? Se você descobrir, me conta. Meu xará aqui, Fábio. Há alguma informação sobre o destino de Lúcifer e Satã após a derrota na rebelião? E um novo Lúcifer assumiu o cargo vago? Xará, seguinte, a informação que a gente tem é que Lúcifer e Satã estão numa prisão consciencial, ou seja, estão limitados na sua movimentação. Lá naquela ilha central em que a gente chama de Ilha do Paraíso, tá bom? E aí dentro da linguagem terrena, esperando julgamento, esperando uma definição, esperando aí um desfecho, inclusive há quem diga que aquela tentação de Cristo no deserto, lá, quando subiu lá no Monte Hermon e não sei o que depois, e não sei o que, dizem que é Satã e Caligastia que foram pedir pinico. Tá? Então, ainda está por vir o fim dessa história. A outra pergunta, se um novo Lúcifer assumiu o cargo. Sim, tá bom? Então temos um novo Lúcifer presidente do Conselho da Luz Galáctico nosso. Com certeza um amigo de Gabriel, né? A gente tem que colocar os nossos nos cargos de poder. A Adriana pergunta aqui. E não seria verdade absoluta um direito de todos? Grande Adriana, estou com você. Para mim, Fábio, eu, tá?
A verdade nua e crua, doa a quem doer, é direito universal de todos. Então nessa aí eu tô com o Lúcifer, que ele lutou por isso. Tá bom? Fábio, esse Micael é o mesmo Miguel que conhecemos no quesito religioso? O Júlio Furlan pergunta. Júlio, quando a gente fala Miguel, tem uns 300 de referência, né? Quando você fala contexto religioso, mesmo na Bíblia, tem um Miguel, inclusive, que vai visitar, se eu não me engano, é Abraão. Eu estava conversando isso com a Karina outro dia, eu acho que tem uma passagem na Bíblia que um anjo Miguel vai visitar Abraão e ele faz xixi na casa do Abraão. Então, não pode ser o mesmo Miguel que eu estou falando de filho criador, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado nas definições de Miguel, tá bom? Agora, o livro de Urântia chama de Micael, a gente já ouviu Mica, já ouviu Michael, então o nome não importa, tá bom? O que importa é que é um filho criador, ou seja, o responsável por esse universo que a gente vive. A Ana Isaura pergunta, por que a humanidade precisa estar preparada? Isso pode nunca chegar. A preparação não deveria começar quando tudo se revelar? Então, Ana, a sua primeira pergunta é excelente. Por que a humanidade precisa estar preparada? Quem julga quem está preparado, quem julga quem não está preparado? Certo? Isso pode nunca chegar, eu concordo com você, principalmente com toda essa manipulação que a gente sofre. A gente é manipulado para não ter abertura de consciência, quando que essa consciência vai chegar? Vamos ficar esperando? Está todo mundo preparado? Alguém aqui acha que o planeta está alguma coisa perto de preparado para uma revelação total? Agora, também concordo com a sua pergunta, Ana. A preparação não deveria começar quando tudo se revelar? Na verdade, assim, a gente poderia ser preparado antes, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, se ficar esperando todo mundo estar preparado, espera deitado e dormindo. Então eu acho que uma revelação total também seria uma resposta para muitas pessoas que estão perdidas. Vai ter surto? Vai ter surto. Vai ter pessoa louca? Vai ter pessoa louca. Vai ter gente... Vai ter tudo quanto é coisa. Mas e daí? Não é melhor do que a gente está vivendo? Na minha opinião, muito melhor. Mas quem sou eu, né? A Viviane aqui. Fábio, existe algum ser humano encarnado nessa dimensão e nesse espaço-tempo que seja maior que todos juntos? Não! Com um N gigante. E posso falar para você de boca cheia que não há um ser humano na Terra encarnado que seja melhor ou pior que qualquer outro. Tá bom? Nenhum. Zero. Nada. Tá bom? Ainda mais do que todos juntos, por favor, né? Vai ter que... né? Fica mais difícil ainda. Maria Ferreira. Quem nos garante que ao declararmos nossa liberdade não seremos aprisionados numa bolha como já fizeram na Guerra de Lira? Maria Ferreira. Os rebeldes sempre correm esse risco, né? Mas a gente tem uma escolha. A gente pode continuar conivente com o sistema ou pode lutar contra ele. E eu não estou aqui julgando quem é contra a liberdade da humanidade. É uma questão de opinião. Agora, me deixe ser livre. Você não quer ser livre? Fica à vontade. Agora, eu não admito que você escolha se eu devo ser livre ou não. Entendeu? Eu quero ter essa escolha. Se eu vou ser aprisionado numa bolha do tempo, sei lá o quê, deixa que eu resolvo. Mas eu não quero ter um terceiro escolhendo se eu vou ser livre ou não. Entendeu? Essa é a minha pauta aqui. Vocês mandaram mais pergunta para mim aqui? Aqui foi tudo para baixo aqui. Chega, senão eu respondo tudo. Fui para baixo aqui, perdi tudo agora. Agora achei. Mandaram as 30 aqui. Gente, obrigado pelas perguntas, tá? As que não forem respondidas, meu contato está aí no slide. O pessoal pode pôr aí rapidinho para vocês verem. Tem meu site aí, fabsantos.com, fabsantos.com, e meu e-mail, info@fabsantos.com, fabsantos.com. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo todos os e-mails, tá bom? A Cláudia pergunta, baseado nessa busca de autonomia, por que tanto medo dos aliens, de outras raças? Se realmente dependemos de nós mesmos, por que buscamos tanto essas informações e o que elas agregam? Cláudia, excelentes perguntas que
A gente poderia ter essa resposta e deve ter essa resposta com o nosso cardíaco, em meditação. Você respondendo para você mesma. E eu tenho certeza que você está respondendo para você mesmo enquanto você me pergunta isso. Mas eu vou te ajudar. Medo de aliens. Esse medo é muito compreensível na questão da não abertura da consciência. Se nós não tivéssemos medo, se nós pesquisássemos sobre o assunto, se nós descobríssemos por nós mesmos que eles já estão entre nós há muito tempo, aliás, nunca foram embora, né? Como o testemunho do Ted e de tantos outros, talvez a nossa consciência se abrisse mais rápido. E aí eu pergunto, a quem interessa a abertura da consciência? Né? A quem? Nós dependemos de nós mesmos. Por que buscamos tantas essas informações e o que elas agregam? Então, as informações do que acontece fora da Terra, alien, não sei o quê, ou essa história que eu contei para vocês hoje, elas precisam ter um propósito. Todas essas historinhas que eu contei para vocês hoje só vale por causa do questionamento da liberdade. Se eu chegasse aqui e ficasse contando um episódio de Star Trek, aconteceu uma guerra, não sei o quê, não sei quem perdeu, não sei quem ganhou, pronto, fim, vou descer do palco. Não serve para nada. Eu contei um monte de história aqui para ilustrar a briga consciencial no universo a favor e contra a sua liberdade de escolha sobre o que você quer fazer com o seu fractal, sobre o seu desenvolvimento, sobre a sua volta à fonte. Aí vale muito. E ao meu ver, estudar vida extraterrestre, estudar outras questões, elas são todas muito válidas, mais uma vez, para a abertura da consciência. Tá? Se não serve para a abertura da consciência, se só serve para curiosidade ou para entretenimento, aí divirta-se, mas continue preso aqui. A Marta Ferreira pergunta, Fábio, é possível identificar um clone? Se sim, como podemos fazer isso? Marta, pode até ser possível. Eu nunca muito sincero, nunca me preocupei com isso, porque não há distinção alguma de um fractal de clone ou um fractal de prisioneiro de um lado da guerra, ou um fractal de prisioneiro de um outro lado da guerra, ou de um fractal de algum gaiato que ficou aqui perdido das 22 delegações. Não há diferença alguma desses fractais. E a minha luta é para ter todos eles livres, independente de quem forem. Então não olho, como não olho raça, cor, sexo, classe social, eu também não olho origem de fractal. Mas alguém com uma evidência, alguém que procure aí a origem galáctica, consegue saber. E eu acho que serve menos ainda para quem é fractal, descobrir, para quem é clone, né? Descobrir que é um clone. Deve ser algo muito traumático. Até por isso o eu sou dessa pessoa deve esconder essa informação, deve deixar essa informação para um segundo momento, né? Porque ela não serve para nada no caminho do despertar da consciência. Pode ter alguma exceção, mas se tiver exceção, essa pessoa vai ter acesso a essa informação, tá bom? Com certeza ela vai ter acesso essa informação, que a verdadeira espiritualidade, a verdadeira, como diz a Karina Greco, verticalidade nossa, ela não mata a curiosidade. Ela manda a informação que você precisa para o seu despertar de consciência. Tá bom? E a última pergunta vem do Anderson Boca. Fábio, se esse... na verdade é a Grise aqui usando o perfil do Anderson, então Grise, me perdoe. Se esse planeta é uma prisão, quem são nossos carcereiros? Eu escrevi um livro sobre isso, minha querida Grise, O Fim da Ilusão, onde eu falo sobre os carcereiros do planeta, sobre os diretores da prisão. Tá? Os carcereiros no plano físico é o que a gente chama de cabala escura, com seus agentes que são o governo secreto, todo esse pessoal que trabalha para que a gente continue no medo, para que a gente continue mansos e tranquilos dentro dessa granja que é o planeta Terra, né? E aí eles continuem colhendo os nossos ovinhos e se alimentando deles. Eles são os carcereiros do planeta. E eles são aqueles que dão a primeira porrada quando a gente tenta se rebelar um pouquinho ou começa a despertar. Esses são os carcereiros. Mas eu faço exatamente essa comparação nos meus livros, nos meus cursos, viu, Grise?
realmente como se fosse uma prisão. Então eu faço essa analogia dos muros, das torres de vigilância, os carcereiros que cuidam da gente, os diretores da prisão, né, que os diretores da prisão, então eu disse dos carcereiros, os carcereiros são então a cabala escura, o governo secreto, os diretores da prisão são os seres que a gente chama de arcontes, ou seja, esses espectros que se alimentam dessa energia de terror, pavor e tudo mais, porque foram criados para isso, eles foram criados assim. E o presidente, os presidentes da nossa prisão, ou seja, quem realmente manda, é esse conjunto de inteligência que a gente chama de inteligência artificial. Que eu já expliquei que não é bem isso, mas como a gente chama de IA, vou continuar chamando de IA. E o mais interessante disso, Gris, é que cada nível desse acha que é o topo. Cada um acha que é o que manda. O governo secreto acha que é o que manda aqui, os arcontes acham que eles que mandam aqui, os reptilianos acham que eles mandam aqui, cada um acha que manda. E sempre tem alguém em cima manipulando. E aí, para fechar a apresentação e para fechar as perguntas, eu deixo aqui outro questionamento para vocês. Mas nós que trabalhamos em prol do despertar da humanidade, também não somos manipulados? Manipulados no sentido de vai aqui, vai ali, faz isso, faz aquilo, com uma certa destreza na manipulação do nosso livre-arbítrio, para parecer que nós estamos fazendo algo porque nós queremos? Aí eu volto para o questionamento de Lúcifer. Somos livres? O Fábio tem escolha se ele quer trabalhar no despertar ou não? Eu tenho essa escolha? Aí é um questionamento pessoal, dividindo com vocês. Eu tenho essa escolha? Eu sei a minha resposta, eu sei que eu não tenho essa escolha. E eu pergunto para vocês, somos livres? E assim eu termino a minha apresentação, espero que vocês tenham gostado. E depois de mim vem Karina Greco, a gente tem agora um pequeno intervalo e já já a gente volta. Tá bom, gente? Então, um abraço para vocês, obrigado. Até mais.